Boa tarde. Hoje é mais um vídeo das séries que eu falei para vocês, que eu vou estar gravando, para estar passando um pouquinho para vocês sobre a minha vida, sobre situações que acontecem todos os dias, né, do cotidiano, que toda família passa, toda família que tem crianças ou não. A gente sempre tem ali os conflitos familiares, e eu tive muitos na minha vida toda, né, desde criança, e eu vou estar passando um pouquinho para vocês sobre isso, como resolver, porque hoje em dia eu sei lidar com isso, hoje em dia eu sei como resolver. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem, então passam por apuros, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre acusações. Quando sua família te acusa, quando parentes te acusam de algo, pessoas de fora te acusam de algo, e você não tem o que fazer. Você tem que simplesmente se defender, provar que foi ou que não foi você. Você procura mil maneiras de achar ali, mostrar que você não tem culpa naquilo. Ontem aconteceu um fato com a minha menina e sobre isso ela jurou de pé junto, ela chorou, que não foi ela acusou outra colega, que foi a outra, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre vou atrás de saber se é verdade ou não. Eu não vou simplesmente falar assim, não, foi você ou não foi você. É claro que dependendo do caráter eu sei se foi a pessoa ou não, mas eu procuro buscar provas para não acusar e simplesmente apontar o dedo e depois ver que eu estava errado, certo? Vamos falar sobre acusações infundadas. Quando alguém te acusa de algo que você não fez, como você reage? Você explode? Você conversa? Você tenta se justificar? Tenta provar que não foi você? Como você reage? Ou você fica em paz porque você sabe que não foi você e você fica tranquilo na sua, sem procurar problemas, sem esticar aquela conversa. Eu vi eu não lembro se era um filósofo, acho que era um professor. Ele falou assim: quem é você diante da situação? Porque lá na história da Branca de Neve, a Branca de Neve tinha sua vidinha, a rainha tinha sua vidinha, o espelho mágico tinha sua vidinha, todo mundo tinha sua vidinha, cada um cuidando da sua. De repente, a rainha perguntou para o espelho uma coisa, o espelho respondeu que ela não gostou de ouvir, que ela já não era mais a única, né? Ela já não era a mais bonita, tinha outra. Ela estava vivendo sua vidinha boa, ela virou a rainha má, mandou um caçador matar a Branca de Neve, e aquilo virou um caos. Por quê? Porque ela não queria ouvir aquilo. Quem é você quando alguém fala algo que você não quer ouvir? Quem é você quando alguém fala para você que você fez algo que você não fez? Você vira a fúria, a tempestade, porque me acusaram, como assim? Não fui eu. Ou você simplesmente olha para a pessoa e fala assim, não, fui eu e ponto. Ah, mas não fui eu, tenho que me defender. A pessoa, quando ela se justifica muito, tenta se defender muito, ela é culpada de alguma forma. Porque a pessoa, quando ela não tem culpa, ela simplesmente deixa que as coisas vão se encaixando com o tempo. É como uma crítica. Críticas construtivas. Críticas construtivas, para mim, nem existem. Porque você receber crítica de alguém que nunca construiu nada, não tem sentido. Mas eu tenho uma vida, eu tenho um relacionamento sólido, eu tenho um relacionamento saudável, e eu tenho que criticar meus filhos em certos pontos que eles têm que prestar atenção para eles terem também um relacionamento bom. Porque se eu não criticar e não entender, não ensinar eles para que eles entendam que eles têm que ter um relacionamento saudável. Críticas têm que ser feitas de pais para filhos, professores para alunos, de alguém que vai te ensinar algo. Não de quem nunca construiu nada, de quem não sabe nada, está ali simplesmente porque caiu de paraquedas e quer falar, sabe? Então, o que acontece? Tem pessoas que elas te acusam, elas te criticam, mas elas não sabem nem onde está o próprio nariz delas. Falando de um jeito mais informal. Quando sabemos quem somos, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa ficar se justificando. Eu tive muitos problemas na minha vida. No meu primeiro relacionamento que eu me casei, foram quase 10 anos de injustiças, violências, abusos, tudo e mais um pouco. E os meus parentes, os meus familiares, sempre ficavam do lado dele porque ele tem dinheiro, porque ele sempre chega aqui com alguma coisa. Então, meio que eles eram comprados. E eu
era criticada. Eu sempre era a julgada como a ingrata, a pessoa que não dava valor nas coisas. Mas eu estava lá dentro do barco. Eu sei como era. Mas me perguntaram quando eu me separei, por que você nunca se defendeu? Por que você não esbravejou? Não falou, não gritou aos quatro ventos, né, o que era? Porque eu sabia que eu não tinha culpa. E isso me deixava confortável a ponto de não me justificar, de não entender, de não querer provar para as pessoas que eu estava certa, de não querer que elas entendessem, fossem obrigadas a entender. Eu simplesmente segui minha vida, continuei. Não parei naquilo, não deixei que aquilo me freasse. Independente das críticas que eu era ou deixava de ser. Eu sei quem eu sou. Você tem que saber quem você é para que as pessoas não te coloquem subtítulos, títulos, não te julguem, e as pessoas não consigam mexer no teu interior, no teu pensamento, sabe? Se você sabe quem você é, as pessoas não vão conseguir modificar a tua mente, porque você já sabe, você tem aquilo firme dentro de você. Agora, quando você não sabe quem você é, você não sabe para que caminho você quer ir, qualquer caminho serve. Entende? Então, você tem que saber para onde você quer ir, você tem que ter um objetivo. Você tem que simplesmente falar assim: eu sou isso, isso e isso, e pronto. A outra pessoa vai falar: ah, mas eu não acho. Não se importe. A opinião dela não vai resolver sua vida. A opinião dela não vai pagar suas contas. Então, é simplesmente você saber quem você é, você saber lidar com as acusações fundadas ou infundadas. Se a acusação tem fundamento, eu te oriento que você busque um advogado, que você converse com a família, você tente resolver aquele conflito na área que foi feita essa acusação. Se a acusação não tem fundamento, não se preocupe, vai se resolver sozinho. Ela vai se desembolar de uma maneira tão natural. Mas se você ficar forçando, tentar se explicar, eu sou inocente, eu sou. Na prisão todos são inocentes, não é mesmo? Quando as pessoas choram, eu sou inocente, podem ter dois caminhos ali. Ou elas realmente são inocentes, estão chorando de desespero, porque elas sabem que vão pagar por um crime que elas não cometeram. Ou elas não são inocentes, estão chorando para tentar manipular a outra pessoa a acreditar no que elas estão falando. Aí depende de você saber discernir se ela realmente é inocente ou não, para que você não julgue e não acuse e não condene, talvez uma pessoa inocente de verdade. Esse fato que aconteceu com a minha filha, ela fez algo na escola que não deveria. Ainda acusou uma menina, disse que a menina que fez não foi ela. Eu fui hoje lá, eu conversei, e realmente foi ela. Eu comprovei que foi ela, provas, com provas. Tudo o que você for fazer na sua vida, tenha provas. Não aponte o dedo sem saber se realmente é verdade. Tenha provas, provas materiais, palpáveis. Pois aí você não vai precisar se justificar e tentar explicar para as pessoas que não foi você. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês hoje: vitimismo e mentiras. Continuando no assunto da minha filha. Eu quero ser uma pessoa que passe para os outros um poder de controle, que eu tenho controle sobre a minha vida, que a minha vida é perfeita, que os meus filhos são perfeitos, que a minha casa é sempre arrumada. Mas eu não sou. A minha casa não está sempre arrumada, os meus filhos não são perfeitos, por mais que eles sejam bons para mim. E eu não tenho controle de tudo. Aliás, eu tenho controle de muito pouco. As pessoas acreditam que a gente tem que ter o controle de tudo o tempo todo, e não é assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu achava que eu controlaria o mundo. Que o mundo seria do jeito que eu quero. Nem a minha casa é do jeito que eu quero. Então, a partir do momento que você entende que nem tudo está sob o teu controle, e está tudo bem. Nem tudo você vai dar conta, e está tudo bem. A gente se esgota, a gente cansa, a gente chora. Tem dias que a gente só quer tomar um banho demorado. Aqui em casa com 5 crianças é bem difícil. Mas tá tudo bem. Tem dias que a gente quer dormir até mais tarde. Tá tudo bem. Ah, eu não quero lavar a louça hoje para dormir. É procrastinação? Jogar para outro dia? Tá tudo bem.
Você não tá bem para lavar a louça naquele momento. No outro dia você vai acordar animada, você vai colocar uma música animada, só uma melodia, e você vai ficar bem. Às vezes você só precisa de uma noite de sono, um bom banho e descansar. Se você tiver alguém bacana do lado, uma massagem nos pés, tá tudo bem. Então, o que eu quero falar para vocês? O vitimismo é mentira. Tem pessoas que elas mentem com tanta firmeza que até elas mesmas acreditam no que elas estão falando. Elas falam para você que é aquilo, e bate o pé e chora e se fazem de vítimas e não foi eu e sabe? Você olha e você fala, caramba, a pessoa tá fazendo de tudo para provar que não foi ela, então não foi ela. Como assim? Se a pessoa matou outra pessoa, ela vai falar que não foi ela, vai chorar e você vai acreditar. Simples. Se fosse assim, todos os bandidos estariam soltos, não é mesmo? Mas infelizmente, as pessoas hoje em dia tá um pouquinho pior. Mas infelizmente as pessoas, elas são vítimas delas mesmas. As pessoas não falam a verdade. A partir do momento que elas criam uma mentira, elas necessitam mentir novamente para encobrir aquela mentira. E para encobrir a outra, novamente. E novamente, novamente, e a bola de neve cresce e vira uma avalanche. Uma hora a verdade vem à tona. E ninguém mais vai acreditar naquela pessoa. Aí chegarão as acusações fundadas. E aquela pessoa vai entrar em desespero para se defender. E vamos fazer o quê? Condená-la? Ou vamos deixar passar? E quanto mais tempo passa, mais as pessoas vão ficando piores. Porque elas vão tentando levar aquela mentira ali, ó, num caminho que não tem volta. Eu estava ouvindo a professora Lucilena Galvão, aliás, uma pessoa da Nova Acrópole, excelente, maravilhosa, que eu me inspiro muito nela para estar falando das coisas para vocês. Fui hoje na escola, conversei 2 horas com a coordenadora da escola, expliquei a situação, mostrei algumas fotos para ela, falei, ó, minha casa é assim, eu sou assim, nossa cultura é assim, sabe? Ela não está acostumada, minha filha não está acostumada a acordar com barulho, com cultura de músicas erradas ou qualquer outro tipo de coisa, ou com gritos. Minha casa não é assim. Minha casa é uma casa de paz, tranquilidade. Por mais que eu tenha 5 filhos e às vezes a casa vira um caos. Mas eu não posso deixar virar um caos. Eu tenho que ter controle, não tenho? Nem sempre. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ser firme e ter disciplina para tentar educá-los da melhor maneira possível, não para deixar um mundo bom para eles, mas para deixar filhos bons para o mundo. E eu não os acuso infundadamente. Meu esposo disse que a minha filha não podia acusar porque tinha que saber da verdade. Eu falei, tudo bem. Falei, mas eu já sabia a verdade. Eu vi nos olhos dela mentira. Pois eu fui na escola, peguei na mão as provas e vi que realmente ela estava mentindo. Pois o meu esposo agora vai fazer o quê? Você tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa, sim. Você tem que dar o benefício da dúvida. Mas às vezes está estampado no rosto dela o que ela fez. Nem por isso você deve acusar. Por isso que eu sempre digo, eu sempre fui acusada injustamente. Como que eu me defendi? Ah, eu esbravejei, eu gritei, eu bati o pé. Não. Gente, só me desculpa o barulho dos carros que eu estou na área externa de casa e infelizmente tem alguns carros que passam fazendo um barulho bem alto. É só ignorar, tá bom? Eu esbravejei, eu bati o pé. Não. Eu juntei provas em minha defesa e as apresentei. Ah, é problema na justiça? Pois eu vou levá-las à justiça. Ah, é problemas com a família? Pois eu vou apresentá-las à família. Ah, mas como você consegue provar? Eu consigo provar. Se foi alguém, eu vou provar quem foi. Porque não existe crime perfeito, alguém sempre deixa um rastro. Do mesmo jeito que a minha filha disse que não foi ela que escreveu uma carta, e foi ela que escreveu a carta. Estão todos os detalhezinhos das letrinhas dela na carta. Ela disse que foi uma amiga. Além dela ter mentido, ela acusou outra pessoa. Nunca aponte o dedo, nunca acuse ninguém. Principalmente se você não tem provas. Com provas, busque os teus direitos. Não precisa falar, você fez isso, você fez aquilo. Pra quê? Você sabe que a pessoa fez, você tem como provar? Busque os teus direitos com essas provas. É muito mais garantido e muito menos desgastante. Eu passei a minha vida toda
tentando provar para as pessoas que eu era uma pessoa boa. Até um dia que eu entendi que eu não preciso provar para ninguém quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a escritora. Eu quero ser palestrante, eu quero ajudar as famílias a educarem melhor os seus filhos. Eu fiquei indignada com a coordenadora me dizendo que, porque morreram pessoas de certa cultura duvidosa, crianças de 5 anos estavam chorando. Eu falei, gente, não era nem para essas crianças estarem ouvindo essas pessoas, sabe? E essa é a cultura de hoje, infelizmente. E você não tem como conversar com os pais, pois são eles mesmos que escutam. E eles levam os filhos também a escutarem. O que você escuta dentro da sua casa é o que você vai levar para fora da sua casa. Se você escuta coisas erradas, você vai levar coisas erradas. Se você escuta coisas boas, você vai levar coisas boas e você vai ser uma pessoa boa. Então, não se percam em quem vocês são. Porque a partir do momento que você não sabe quem você dá o livre acesso às pessoas a fazerem o que elas quiserem com você e com a sua vida. Tenha controle da sua vida. Você não pode controlar o mundo, mas você pode controlar a sua mente. A nossa conversa de hoje fica por aqui. Até amanhã e espero que vocês estejam gostando dos nossos encontros diários. Se tiverem dúvidas ou questionamentos, coloquem nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus.